Sadia oferece Jornal Nacional. Olá, boa noite. Boa noite. Está no ar mais um Jornal Nacional. Vamos começar agora com os destaques desta quarta-feira. Começa a valer a suspensão de 73 planos de saúde. A taxa de desemprego ficou em 7,5% no mês de julho, sendo considerada maior para este mês em 6 anos, afirma o IBGE. Senado aprova projeto que aumenta a contribuição previdenciária das empresas. Câmara aprova a proposta de emenda à contribuição que reduz a maioridade penal. O governo continua acreditando que o superávit primário é capaz de reduzir as dívidas. A partir de agora, no Jornal Nacional. Abriremos essa edição com o nosso quadro da economia. O nosso tema de hoje será sobre o superávit primário. Um dilema assalta a área econômica desde então. Quanto mais o governo investe, menor o superávit. Isso porque os investimentos são contados como despesas. Nossa repórter Luíse foi às ruas para verificar o conhecimento da população quanto ao assunto. Boa tarde. Viemos às ruas de Joinville para ver se a população sabe o que é o superávit primário. Boa tarde. Boa tarde. O que é o superávit primário? Eu sei que é quando o governo arrecada mais do que ganha. Eu acho que é em um determinado período. Para você, o que é o superávit primário? Não faço ideia. Para você, o que é o superávit primário? Eu sei que é um dado econômico, mas não sei exatamente o que é. Estamos aqui em nosso estúdio com a economista Larissa para sanar as dúvidas referentes ao superávit primário. Olá, boa noite, Larissa. Afinal, o que é o superávit primário? Boa noite, Daniela. Boa noite, Nadiane. Em primeiro lugar, é preciso entender o que é déficit e o que é superávit. O déficit ocorre quando as despesas são maiores que as receitas, ao contrário do superávit, que ocorre quando as receitas são maiores que as despesas, não incluindo o pagamento dos juros das dívidas públicas internas e externas. E como iniciou? Iniciou para diferenciar o que era gasto, que resulta em benefício para a população e para o crescimento do país, do que era mero pagamento por conta das dívidas anteriores. Posteriormente, a partir da orientação do FMI, Fundo Monetário Internacional, adotou-se a meta do superávit primário, onde o governo passa a ter como objetivo arrecadar mais do que gasta. Isso acaba transformando o superávit primário em mera ferramenta contábil, e em um ponto essencial da política econômica. E como o governo faz o superávit? Há 3 formas de o governo obter um resultado positivo, ao calcular a diferença entre suas receitas e gastos. A primeira e mais conhecida é cortar os gastos que afetam a vida de toda a população brasileira, resultando em menos hospitais, médicos, escolas e transportes públicos. A segunda maneira é aumentar a receita, cobrando mais impostos e taxas da população, onde aumenta a dificuldade, pois os tributos são pagos sobre a renda gerada e também sobre a produção e transações realizadas. O governo não tem controle direto das situações. Além disso, a carga tributária brasileira é extremamente elevada. E a terceira maneira consiste em elevar a produção e a renda gerada em um governo, onde esta opção é pouco falada, pois contraria o que o FMI, Fundo Monetário Internacional, e o Banco Central recomendam. E quais são as consequências? Com a política de superávit primário, os gastos com previdência social, saúde, educação, reforma agrária e outros gastos sociais são reduzidos. O que é feito com o dinheiro do superávit primário? Nem todo superávit primário é destinado ao pagamento das dívidas. Parte dele fica no caixa do governo, formando uma reserva de recursos, simplesmente para provar aos credores que o governo pode pagar as suas dívidas. Outra função da reserva é diminuir a quantidade de dinheiro circulado na economia, na tentativa de controlar a inflação. O que seria possível fazer com esse dinheiro? Recuperar todas as estradas federais que estão em mau estado, construir milhares de casas populares, assentar metade de todos os sem-terras do Brasil e gerar milhões de empregos na agricultura. Bom, então é isso, Larissa. Muito obrigada por sua participação. Daqui a pouco acompanharemos por que os juros são tão altos e como se calcula o superávit primário. Inscreva-se univille.br.
inflação federal, provocada pela retração na economia, levou o governo a revisar a meta do superávit primário. A meta correspondia a 66 bilhões, 1% do PIB para este ano, e caiu para 8,6 bilhões, 0,15% do PIB. Nos últimos 12 meses, tivemos um déficit de 51 bilhões. Ambos os resultados são considerados os piores da história. Nos 7 primeiros meses, os estados e municípios tiveram um desempenho bem melhor que o governo federal e foram os grandes responsáveis pelo resultado positivo de 6,2 bilhões. Para tentar atingir as metas fiscais, além de aumentar os tributos como combustíveis, automóveis, empréstimos e importados, o governo também atuou na limitação de benefícios sociais como seguro-desemprego, auxílio-doença, abono salarial e pensão de morte. Este cenário contribuiu para o aumento de desconfiança dos agentes de mercado financeiro. Isso faria com que o Brasil perdesse o grau de investimento, um selo de um bom pagador, o que impediria investimentos no Brasil. O Jornal Nacional vai apresentar agora mais algumas questões do superávit primário com a economista Maria Eduarda. Boa noite, Maria Eduarda. O que é o privilégio dos juros sobre o capital próprio? Boa noite. Trata-se de um privilégio que só existe no Brasil, para as rendas do capital, permitindo às grandes empresas capitalizadas considerar como despesa e assim reduzir seu lucro tributário. Os juros que teriam pago caso seu capital tivesse sido emprestado. Sócios e acionistas que recebem este rendimento pagam apenas 15% de imposto de renda, enquanto os assalariados pagam até 27,5%. Então, o governo deixa de arrecadar 3,2 bilhões por ano devido a esse privilégio. E quanto ao baixo crescimento econômico e desemprego? O aumento da carga tributária e redução dos gastos públicos resultantes da necessidade de gerar superávit primário causam um baixo crescimento econômico e o aumento do desemprego. A crescente carga tributária sobre o consumo faz com que os produtos fiquem mais caros, impedindo assim que muitas famílias possam comprá-los. Se as famílias não compram, as fábricas não se sentem estimuladas a produzir e não produzem, assim gerando desemprego. E por que os juros são tão altos? O Brasil possui a maior taxa de juros do mundo, o que aumenta a dívida pública e encarece os empréstimos, desencorajando as pessoas a investirem em novos negócios e o que causa o desemprego. Com altos juros, as empresas reduzem seus investimentos e preferem aplicar em títulos do governo, que são seguros e remuneram bem. O governo responsável pela inflação alega ter que aumentar os juros para segurar os preços, e assim vem a recessão, o desemprego e os baixos salários. A dívida brasileira não para de crescer porque uma parte dela depende do tamanho dos juros e como eles são altos, a dívida automaticamente aumenta. Há superávit primário nos países desenvolvidos? Países desenvolvidos como os Estados Unidos e alguns da União Europeia praticam contínuos déficits orçamentários, baixas taxas de juros e não aumentam os tributos. Os Estados Unidos, pelo contrário, os reduzem e protegem seus países contra a entrada de produtos importados. Tudo isso para induzir o crescimento econômico. E quais são as medidas adotadas pelo Brasil e pelos Estados Unidos? O Brasil adotou as medidas de reduzir as tarifas alfandegárias, aumentar os impostos, realizar o superávit primário e elevar as taxas de juros, mais de 10% ao ano, descontando a inflação. Já os Estados Unidos adotou a redução de impostos, proteção contra as importações, déficit primário e as baixas taxas de juros, 1 a 3% ao ano. Como é calculado o superávit primário? Há dois métodos propostos pelo FMI. Um é o método acima da linha, onde apuram todas as receitas não financeiras, exceto aquelas pertinentes de juros recebidos, e se subtrai desse total todas as despesas não financeiras. Se os resultados forem positivos, houve um superávit. Se negativo, houve um déficit. É calculado pelo Tesouro Nacional. O outro é o método abaixo da linha, onde é ratificado qual foi a variação das dívidas do governo e quanto dessas variações foi decorrente de juros. Se a dívida ao final de um período menos os juros pagos nesse período for maior que aquela existente no começo do período, consta um déficit. Caso contrário, é um superávit. É calculado pelo Banco Central. Bom, então é isso, Maria Eduarda. Obrigada por sua participação. O Jornal Nacional termina por aqui. Obrigada e boa noite. Boa noite, até amanhã.